eu fui fazer uma palestra sobre segurança jurídica e equilíbrio institucional. E é impressionante, é um tema que eu gosto de tratar, é um tema que eu havia preparado para falar. De repente, não é que a palestra sobre segurança jurídica e equilíbrio institucional acontece no dia em que o Supremo vai fazer um debate sobre um assunto que tem tudo a ver com segurança jurídica e equilíbrio institucional, né? Por que equilíbrio institucional? Quer dizer, a gente já falou disso aqui, tirando o Kim Jong-un, né? Tirando a Coreia do Norte e uma outra aventura qualquer aí que ainda deve ter no mundo, nenhum país do mundo entrega todas as suas organizações, todas as suas instituições, joga nas mãos de um cara só, de um monarca absoluto. Isso não existe, isso é uma bobagem, né? Quando isso acontecia na Europa, no tempo das monarquias, fazia sentido, né? Era a coisa mais atual que tinha, mas não faz sentido mais. A gente se organiza em instituições, divide as instituições, etc. Elas deveriam funcionar de forma harmoniosa, independente, tá. Aí vai lá, a polícia faz seu trabalho, né? Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Executivo. A polícia é parte do Poder Executivo, mas faz um trabalho de Poder Judiciário, né? De polícia judiciária, na verdade, de amparo às investigações. Aí eles investigam, acham um tal de André do Rap. Eu não sei quem é que põe os apelidos, mas deve ser alguém que é o irmão malvado do mesmo cara que também põe os nomes nas operações da Polícia Federal. Eu acho que é assim. Tem um que fala, eu boto os apelidos nos quadrilheiros e você põe os nomes nas operações. Porque as operações são aquelas. Não tem uma operação da Polícia Federal que não precise de tradução, né? Porque os nomes são tão estranhos, você fala, não, isso aqui é o seguinte, isso aí é em árabe, quer dizer a vitória da luz sobre as trevas. Você fala, então por que não chama de Operação Vitória da Luz sobre as Trevas? Não tem a mesma graça. Então eles botam um nome em latim, um nome em grego, ou então um nome que você não entende, mas é um recadinho para alguém, mas tudo bem, é legal. Operação Solilóquio. Exato. Exato. E aí você não sabe quem é esse cara que põe os nomes, ou como é que é essa reunião, né? Ó, tá a fim de fazer a Operação Cavalo Dourado. Que nome idiota é esse, pô? Não, isso aí não. Aí tem um debate, né? Deve ter um grupo de WhatsApp dos policiais. Aí votam e tal. E também tem os bandidos, que também fazem a mesma coisa. Porque o cara chama André do Rap. Aí tem outros que chamam... E os nomes às vezes são fofos, né? Tipo Soneca, né? Dunga. Aí você pensa que o cara é fofo. Não é. O André do Rap, numa operação, mandou 4 toneladas de cocaína pra Europa. Isso. O cara é bichão grande. Aí a polícia tá lá, investiga o cara, fuça anos e anos e anos. Ontem, no Jornal da Band, o Rodrigo Hidalgo fez uma reportagem mostrando como foi a investigação. É um negócio profundo, não é? Um negócio... Aí prendem o cara. Tem várias vezes que o trabalho policial, o trabalho do Ministério Público deixa a desejar. E abrem brechas importantes. E aí as operações caem, né? A Castelo de Areia. Tinha erros gravíssimos na Castelo de Areia. Resultado, foi por terra a Castelo de Areia. A Castelo de Areia seria a Lava Jato. Mas infelizmente deu ruim, erraram, etc. e tal, caiu. Bom, mas nesse caso, conseguiram 2 condenações para esse cara. Uma de 15 anos, uma de 14 anos, 10 anos, sei lá. Você está condenado em 2. Mas 2 coisas pesadas, né? Não é que ele pegou uma pizza da pizzaria do seu Zé. Não foi isso que aconteceu. E de queijo ainda, que é para mais barata. Não é que ele pegou, sabe? Não. É bicho grande. No esconderijo dele, na casa em que ele estava em Angra, tinha 2 helicópteros. Helicóptero de verdade, não aqueles helicópteros de instrução. Helicóptero de rico. Iate, barco, 2 ou 3 milhões de reais. Quer dizer, conseguiram mostrar que o André do Rap, não é que ele era do Rap, ele era da pá virada. André da pá virada. Bom... Aí pedem um habeas corpus. O Poder Judiciário não dá. Pedem um habeas corpus. O STJ não dá. O ministro que pegou esse caso no STJ, com a lei em vigor, com essa mesma lei 13.964, essa mesma lei que nós estamos debatendo, que diz lá que a cada 90 dias precisa... O cara disse, não vou soltar, não vou soltar. Aí manda para o Marco Aurélio. Aí chega na mão do Marco Aurélio,
Ué, mas teve um colega seu do STJ, sabe? Não é, saiu da faculdade, que disse que não. Aí ele, em vez de ligar, checar, não, ele pega e solta. Como tinha soltado 80, solta. Sabe, como é que um país pode funcionar de maneira organizada se no tempo das monarquias o rei acordava com dor de dente, o legal ficava ilegal. Tinha dor de barriga, o ilegal ficava legal. Aí ele tomava uma dura da rainha, mudava tudo de novo. Aí ele caía do cavalo, se dava mal na caçada, mudava de novo. Quer dizer, você vê o Poder Judiciário brasileiro uma hora dizendo que o André do Rep não pode sair. Depois o André do Rep pode sair. E por fim, o André do Rep não pode sair. O Luiz Fux decidiu. Nesse meio tempo, o André do Rep saiu. Então, quando você trabalha num ambiente em que algo que entra no sistema não sai igual porque você teve o azar ou a sorte de ter escolhido esse ou aquele, ou deu azar ou a sorte de ter sido sorteado esse ou aquele juiz, você tem um sistema absolutamente inseguro. O André do Rep, a gente bem sabe que sem o André do Rep, não é que não vai entrar cocaína na Europa, né? Não é que não vai mais ter cocaína. Prenderam o André do Rep, prenderam não sei mais quem, prenderam mais 10, vai ter outros 10. O trabalho de combate ao narcotráfico, quem sou eu para falar sobre isso? As autoridades policiais, quando dão entrevistas, você fica chocado. Realmente é um negócio muito difícil de fazer. A forma como a gente opera é um negócio complicado. Claro, vai ter sempre alguém. Da mesma forma que quando o Pelé se aposentou, alguém usou a camisa 10. Vai ter alguém na camisa 10, vai ter alguém no lugar do André do Rep. Não tem jeito, vai ter. Mas o André do Rep tem que ser punido pelo que faz. E ele sabe disso, mas ele também sabe que com um bom advogado, de repente ele consegue escapar pela porta da frente. Não é aquela cena, Felipe Bueno, de um helicóptero que do lado da cadeia e faz um buraco com 800 metros e daí, tudo bem, vamos checar para ver se alguém passou alguma informação, se é que tem algum agente penitenciário que talvez tenha recebido alguma coisa. Não foi uma fuga espetacular, um assalto espetacular ao Banco do Brasil com aqueles túneis. Teve túnel. Abriram a porta, ele saiu, abraçou o advogado, entrou num carro e nunca mais foi visto. Então, insegurança jurídica. Vale para o André do Rep, mas o Brasil não vive de Andrés do Rep, né? Quer dizer, se o André do Rep tá solto, tá preso, se ele resistir à prisão e for morto, se ele voltar para a cadeia, qualquer que seja o desfecho desse caso, o fato continua a ter um problema no Brasil, além do tráfico de drogas. Um outro problema no Brasil, que é você não ter ideia do que o Poder Judiciário brasileiro é capaz de fazer. Como é que a gente vai operar com um grau razoável de previsibilidade para as pessoas trabalharem, para as pessoas empreenderem, se a gente não tem um sistema que favorece a segurança? O conceito de legal e ilegal, de certo e de errado, é instável. As coisas se alternam demais por aqui. Esse exemplo do Fux, alguém vai dizer, mas isso não tem nada a ver com a minha vida. Tem. É porque dessa vez foi uma discussão envolvendo o André do Rep, que não tem nada a ver com a sua vida. Mas tem tudo a ver com a sua vida, que se você tiver um problema na justiça e cair com o juiz A, ou se o seu vizinho ou seu amigo tiver um problema na justiça igual ao seu e cair com o juiz B, os desfechos serão diferentes. Isso vale desde uma discussão de herança, vale uma discussão entre sócios, vale uma disputa territorial, vale uma disputa tributária, vale uma discussão de aposentadoria. Quantos e quantos casos a gente não tem no Brasil de alguém que fez um pleito para o INSS e teve um desfecho no judiciário e o outro que teve um caso igual teve outro desfecho e a expectativa é que fosse aquele desfecho. É juiz se metendo em coisa que não é chamada, é juiz tomando decisões. E aí, o que acontece? Quando você tem essa bagunça toda, e ontem a gente falava sobre isso, a pirâmide da estrutura do judiciário, ela é feita justamente para que
em algum lugar essas dúvidas sejam dirimidas. E deveria ser no Supremo Tribunal Federal. Agora, qual é a chance de você ter um país funcionando direito com 11 ministros do Supremo que agem de 11 formas diferentes? Só dá para ser isso em 11 países. Então, se você tiver 11 países, você pode ter 11 visões. É do jogo. Agora, quando você tem as 11 visões dentro de um só Supremo Tribunal Federal, aonde é que isso vai parar? O Rodrigo Aidar vai conversar com a gente hoje. Tem um problema na decisão do Fux. Porque da mesma forma que o Marco Aurélio mandou soltar o André do Rep, e ele entrou mandando prender, ainda que o André do Rep tenha fugido, poderia ter acontecido o contrário, né? O Marco Aurélio manda prender o André do Rep, ou manter preso o André do Rep, vem o presidente do Supremo e manda soltar o André do Rep. Como é que pode o presidente do Supremo entrar em cima da decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal? O Rodrigo Aidar vai falar sobre isso. Os ministros são todos iguais, o Marco Aurélio disse isso, ele é o presidente, ele é o dono da pauta do que vai ser votado no plenário, mas ele não manda em mim, ele não é mais ministro que eu, disse o Marco Aurélio com razão. Até porque, volto a dizer, a decisão poderia ter sido exatamente a inversa. E é nesse ambiente de confusão, quando você vê que os poderes começam a se conversar, o presidente Bolsonaro esteve com o Luiz Fux, né? O Paulo Guedes fez as pazes com o Rodrigo Aidar, com o Rodrigo Maia. Né? De repente vem uma briga entre o Luiz Fux e o Marco Aurélio, que vai render hoje. É hoje, né, Felipe? É hoje. Hoje à tarde. Vai ser uma briga boa. Afinal, pode ou não pode fazer essa intervenção? Então, a gente se refere ao Estado, e vira e mexe a gente usa essa expressão aqui, no singular, como uma abstração monolítica, né? Como se realmente existisse uma certa funcionalidade. Mas essa organização só é nos livros. O Estado é um arranjo esquizofrênico. E esse arranjo esquizofrênico reforça a insegurança jurídica. Está aí o exemplo. Marco Aurélio acha uma coisa, Luiz Fux acha outra, e o ministro do STJ, que tinha dado uma sentença, acha outra. E essa instabilidade, ela nos assusta. Porque você não sabe qual é o caminho que você deve seguir. E o que é louco e é perigoso, e dito isso por um especialista que é Humberto Ávila, ele escreveu um livro muito interessante justamente sobre o tema da segurança jurídica. Né? Humberto Ávila ele diz o seguinte, olha que interessante, quando você tem uma confusão entre as leis, né, a primeira coisa que se perde é a liberdade, porque a liberdade é você saber o que você pode e o que você não pode, sabendo o que é proibido e o que é permitido. Mas com tanta lei, tanta regra, como é que você vai saber o que é permitido e o que não é permitido? Você fica perdido, né? Então ele diz o seguinte, nessa situação, o cidadão torna-se dominado por leis que desconhece, diz o Humberto Ávila, que é autor do livro Segurança Jurídica, um dos melhores livros sobre esse tema. E quando isso acontece, quando as pessoas ficam perdidas, dominadas por leis que elas desconhecem, o direito perde a sua função orientadora. Olha que bonito. O direito perde a sua função orientadora. E essa função orientadora, que é o que as pessoas precisam ter, essa função orientadora, ela decorre da solidez institucional. Ela é que produz a segurança jurídica. Então, desde o contrato que você assinou no buffet infantil, que você sabe que no dia 22 de outubro vai ter a festa, como você combinou, e vão servir o brigadeiro, a batatinha com sorriso, e vai ter uma saladinha, uma massa, foi o que você comprou, e aí você vai chegar lá e vai ter. Isso é segurança, porque está no contrato. Mas todos os contratos são assim. Então, quando deveriam ser respeitados? Se o Estado é o primeiro a não respeitar as relações, e foi o que o ministro Marco Aurélio fez, ele veio com uma frescurinha. Eu faço questão de frisar, só para encerrar, imagina, Felipe, o corpo de bombeiros está passando com uma viatura, né, um carro daquele cheio d'água, na frente de um incêndio. Está pegando fogo. Mas a central não ligou para eles. Então eles não param, eles vão em frente, vão embora, voltam para o quartel. Por quê? Porque precisa esperar a central ligar. Mas eles não estão vendo incêndio? Estão, mas precisa ligar a central. É burocracia isso, né? Uhum. Então,
O ministro Marco Aurélio mandou soltar o André do Rep. Por quê? Porque o juiz não assinou um papelzinho lá fundamentando um troço. Tem que fundamentar? Tem. Ele não preencheu. Bom, não preencheu porque não há o que dizer ou não preencheu porque esqueceu? Em se tratando do André do Rep, liga para o juiz e fala, juiz, o senhor não preencheu o papel. Putz, mas eu vou relaxar a prisão. Então tá bom, relaxa a prisão. O senhor acha que não tem mais motivo? Não, ele é inocente. Aí vem, não posso olhar a capa do processo. Temos que discutir os temas sem discutir a capa do processo. Vem cá, numa discussão de paternidade, o juiz não olha a capa do processo para saber quem é o pai, porque ele vai ter que entregar o filho eventualmente para o pai ou para a mãe. Ele não vai ver quem é, se o cara bate, se não bate, se é monstro, não é monstro, é impessoal. Assim, como é que é isso? Você não olha para ver quem é? Se o pai for um assassino em série, ele não vai olhar? É conversa mole dos diabos. Mas enfim, esse tema vai render, nós estamos falando dele há vários dias, tem vários aspectos, nós vamos voltar a falar sobre ele com o Rodrigo Aidar. E hoje, ao longo da programação, aqui na Band News FM, você vai acompanhar tudo sobre essa votação importante no Supremo Tribunal Federal.